E aí galera, beleza pura? Nós vamos ver então uma série de 3 vídeos sobre a crise de 1929. Então serão vídeos curtos, 3 partes. A gente vai dividir essa crise de 29, que está aí localizada historicamente no período entre guerras, em 3 partes da seguinte maneira. A primeira parte vai se chamar então antecedentes à crise. A segunda parte nós vamos ter a crise por ela mesma, né? O que vai ocorrer nos Estados Unidos e no mundo a partir do crack da Bolsa de Valores. E a terceira parte é como é que se recupera os Estados Unidos então desse momento de crise, não só os Estados Unidos, mas os países capitalistas em si. Então, sobre esse momento de crise do liberalismo que a gente vai ver, a gente divide em 3 partes, ok? 3 videozinhos curtos sobre essa temática da crise de 29. Vamos lá então? Então vamos nessa. A primeira parte. Para a gente entender um pouco os antecedentes da crise de 1929, é importante a gente entender que no início do século XX, os Estados Unidos era um país extremamente industrializado. Já vinha com uma força muito grande já no final do século XIX e no início do século XX já possuía negócios com o Oriente, com a Ásia, né, principalmente, possuía negócios com a América Central e também com a Europa. É justamente com a Europa que os Estados Unidos vai estabelecer laços mais ainda apertados, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai ser o grande fornecedor de alimentos, fornecedor de suprimentos para a guerra, para os países, principalmente para os países da Tríplice Entente. E é justamente na entrada do período, na saída da Entente por parte da Rússia, que os Estados Unidos então entram na guerra, e aí sim, né, o capitalismo financeiro americano, ou seja, os bancos vão lucrar muito com isso, porque vão acabar financiando todo esse conflito. Então essa é a grande, digamos assim, seria o grande boom para o desenvolvimento do que a gente vai conhecer mais adiante, então, como os loucos anos 20, justamente. Os anos 20 vão ser anos frenéticos, de uma produção incrível, de um aumento de consumo constante da população americana. Isso tudo impulsionado principalmente pela indústria do entretenimento. Isso impulsionado por Hollywood, pelo advento da propaganda, né, pelo advento do consumo. Então, as necessidades de consumo serão gestadas neste momento histórico, onde a produção vai ganhar avassaladores índices, né, de trabalho, o aumento no trabalho, o aumento do consumo. Tudo isso a gente vai ver neste episódio. Se desenvolveu tanto na década de 20, com tanta velocidade, chegando a ser quase 40% de toda a produção mundial sendo feita pelos Estados Unidos, que essa década será chamada de os loucos anos 20. Justamente, os Estados Unidos vão desenvolver uma imensa camada de consumidores de bens de consumo duráveis, como por exemplo eletrodomésticos, imóveis, móveis. Infraestrutura se desenvolverá de tal maneira para escoamento de produção, como por exemplo portos, aeroportos. Nós vamos ter a construção de hidrelétricas e também nós vamos ter um crescimento vertiginoso das cidades num sentido vertical, ou seja, grandes arranha-céus vão ser construídos em várias cidades americanas, em cidades grandes americanas. Esse processo de desenvolvimento será avassalador. Outra característica que vai ser responsável pelo grande sucesso do desenvolvimento industrial americano, sem dúvida alguma, tem a contribuição de Frederick Taylor. Ele é um engenheiro de produção e ele vai organizar de maneira rígida e disciplinar a produção das indústrias, e a sua primeira chão de indústria que ele vai aplicar os seus estudos será nas indústrias do famosérrimo senhor
Henry Ford, isso mesmo. Então nós teremos a experiência com o Taylor, chamada de Taylorismo, e vocês vão ter que se aprofundar um pouco mais sobre o que significou, o que era essa rigidez na produção. E, além disso, nós vamos ter então a exemplificação nas fábricas do senhor Ford, justamente, que vai se chamar Fordismo, porque o senhor Ford vai começar a fazer o quê? A linha de montagem, gurizada. Então nós vamos ter o quê? Um aumento gradual, um aumento organizado do processo produtivo. Na época, nós vamos ter a produção do Ford T, né? Então o carro que vai ser produzido que vai ter um salto gigantesco de produção, enquanto se produzia quase 400 carros, né, por ano, antes lá do Taylorismo, vai chegar a 4.800.000 carros já em 1929, com uma produção estrondosa de veículos para os americanos. Então, Taylorismo e Fordismo serão também responsáveis por esse gradual processo de produção. Outro elemento que será muito levado a sério nesse processo de desenvolvimento econômico americano será a publicidade e a propaganda. Sem dúvida alguma, a associação de artistas hollywoodianos, de atletas, de músicos, com o processo de consumo, com bens de consumo, com utilitários de consumo, será um sucesso. Então, nós vamos ter essa associação que vai ser veiculada, porque vão ser vendidos mais rádios, nós vamos ter o cinema contribuindo com isso, e essas marcas vão se fazer enquanto representadas por esses segmentos dos artistas, dos atletas e também de músicos. Isso vai estimular e muito a indústria do entretenimento, a indústria do desejo, a indústria da venda. Então, praticamente, nós temos associado aí o bem ao desejo de possuí-lo. Então todo esse clima de euforia, todo esse clima de grande desenvolvimento vai gerar a famosa frase, né? American Way of Life, ou estilo de vida americano, que era um estilo glamuroso, que vai ser chamado de período dourado do desenvolvimento dos Estados Unidos. Um período em que os bancos vão saber muito bem, né, que o investimento é a especulação por conta daquilo que já estava certo, que estava vendido. E por que que isso será possível? E por que que esse mundo de ofertas que vão ocorrer nesse momento histórico? Porque incorporado a isso estão questões como venda a prazo, empréstimos, né? Nós vamos ter um grande desenvolvimento monetário nesse momento histórico nos Estados Unidos. E por que isso aconteceu na década de 20? E como isso chega ao fim com a crise de 1929? O que acontece? Então, para saber os próximos elementos, assista o próximo vídeo e não esqueça de curtir esse vídeo. Então, curte esse vídeo aqui, te inscreve no canal se não está inscrito ainda e assista a parte 2, que é a parte da crise. Certo, pessoal? Então é isso aí.